Glória a Deus. Eu quero poder ler um testemunho muito forte que está aqui em minhas mãos. Olha o que diz. Boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Gerar um testemunho não é fácil. A pastora sempre fala isso, falo mesmo. E confesso que foi muito difícil. Tentei várias vezes sentar para escrever, mas não conseguia. Um ano atrás, a minha mãe estava enfrentando uma grande luta. Ela mora na Bahia e eu moro aqui. Então a distância não ajudava muito. A única coisa que eu podia fazer era orar. Orar, orar e orar. Eu acho que foi domingo que o pastor disse que quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha. Aquilo caiu tão bem, Rail, no meu coração, que eu falei, olha, é verdade, né? Quando a gente ora, Deus ele faz infinitamente mais do que a gente pensa ou imagina. E ela diz isso, minha mãe descobriu um tumor na cabeça do pâncreas. E logo em seguida, um tumor no estômago. Receber essa notícia não foi fácil, ainda mais porque por eu não estar ao lado dela, acompanhando todo o processo. As lágrimas vêm tanto ao falar quanto ao escrever. Enquanto esperávamos o resultado da biópsia, minha mãe ainda enfrentou uma bactéria chamada, deixa eu ver se eu sei, H. pylori, é assim que lê? H. pylori, é isso que lê? Que trouxe mais insegurança. Foi preciso tratar primeiro essa bactéria com antibióticos para depois pensar na cirurgia. Depois do tratamento, ela foi para a cirurgia. A chance de sobreviver era muito pequena, porque além do tumor no pâncreas, havia o tumor no estômago. É assim, né, irmãos? Os médicos foram claros. A chance de sair viva era mínima. É muito difícil como família, você passar por um processo desse, você vê uma pessoa que você ama ali passando por isso tudo, e você fica, como que eu diria, você fica impotente, você fica sem ação. A única coisa que nós podemos fazer é orar. E não só orar, é acreditar. Porque às vezes a gente ora, mas a gente não acredita, então, né? A gente fala com a boca, mas no coração não acredita. Então é muito importante a gente acreditar. Olha o que diz. E lá foi ela. Durante a cirurgia, tiveram que retirar metade do estômago. A operação deu certo, mas dias depois os pontos reabriram e ela precisou passar por uma outra ou por uma segunda cirurgia. A família toda permaneceu em oração. E veio a boa notícia. Os 2 tumores não eram malignos. Glória a Deus. Hoje estou diante do altar. Entregando o meu propósito de 1 ano de jejum. Olha isso. Jejum de açúcar e de trigo. A gente não oferece, né, pastor Marcelo? A gente não vai oferecer para Deus algo que não nos custe. Toda vez que nós formos fazer algo, alguma oferenda, algum sacrifício, ou uma oferta, um voto, nós temos que votar aquilo que nos custa. E ficar sem açúcar e sem trigo, não preciso nem falar nada, né? Jejum de açúcar e de trigo. E para a honra e glória do Senhor, finalizei esse voto. Olha isso hoje. Quero dizer a vocês, se alguém recebeu um diagnóstico ruim, creia. Creia que Deus pode fazer um milagre. Não é no nosso tempo, é no tempo dele, no tempo de Deus. Basta crer. Quando a gente crê, a vitória vem. Eu gosto de repetir a frase da pastora: se queres grandes vitórias, faça grandes esforços. Assim eu fiz. Confesso que nesses últimos dias não foi fácil. Teve dias frios em que eu passava em frente, olha que prova, em frente à casa de bolos e pensava: minhas irmãs não estão fazendo junto comigo, vou desistir. Olha, como que a mente da gente é traiçoeira, né? Para não falar o coração. Vou desistir, é só um bolo. Mas logo o Espírito Santo queimava no meu coração. E eu desistia da ideia.
E Deus foi além. Não veio dupla honra, veio tripla honra. Minha mãe não foi apenas curada dos tumores. Ela tem 66 anos e fumava desde os 12. Olha isso. Mas para a glória de Deus, ela largou o cigarro, glória a Deus. Hoje, ela só precisa fazer exames periódicos e está firme, indo à igreja. Por isso eu creio que até a transmissão online, o mecanismo do online, a visão de duas asas, ela é fenomenal. A transmissão online é instrumento de milagres, através de uma tela. Vidas são transformadas e renovadas. Toda a honra e glória sejam dadas ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus por esse testemunho. Deus seja louvado. E quem entregou essas folhas aqui escritas é a Tatiane. Onde você está, Tatiane? Cadê você? A Tati está ali. Deus lhe abençoe, o preço que pagou, o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Vamos aplaudir mais bonito ainda? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que lindo, que lindo, que lindo é o que Deus faz, né, irmãos? Pastor, e quando eu orei e Deus não fez? Às vezes Deus não faz do jeito que nós queremos que Ele faça, mas Ele nunca deixa de fazer o que tem que ser feito. Ah, mas eu orei e não obtive resultado. Orei e não tive vitória. O crente, ele não perde, irmãos. Às vezes a vontade de Deus, ela não bate com a nossa. Mas quando a gente chega lá na frente, a gente passa a entender que você fala, eu vou voltar lá atrás, pedir perdão daquilo que eu pensei lá atrás e vou prosseguir. Amém? Vamos nos colocar de pé na presença de Deus e nós vamos orar. Nós vamos ler, perdão, não vamos orar, vamos ler a palavra. Você abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, é um dos textos muito rico que eu particularmente decorei na minha mocidade e guardo na minha alma até hoje. Ele diz assim, o versículo 6. Os primeiros versículos, né, os 5, ele fala que é para a gente vir até o Senhor, comer e beber de graça. Olha o versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. E torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim, olha isso, como os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas antes regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Amém, irmãos? Vamos ficar com essa leitura. Feche os seus olhos por um momento. Querido Espírito Santo, que privilégio é o nosso de estarmos na Tua presença numa noite de quarta-feira. Depois de um dia trabalhoso, Senhor, nós viemos, hoje foi um dia todo, às 6h30, às 9h, às 15h, às 18h e agora, às 19h30, nós estamos reunidos na Tua presença, presencial e online, te adorando e te bendizendo, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, grandes milagres, grandes livramentos o Senhor já fez, está fazendo e fará, em o nome de Jesus, amém e amém. Todos digam amém, irmãos. Por favor, tenham o seu lugar, queiram sentar-se, por gentileza. Glória a Deus. Eu quero dizer aos irmãos que
nós somos gratos, ou estamos agradecidos por tudo que Deus tem nos feito. A igreja está vivendo um momento dela de avanço, de crescimento, de desafios, e quando nós fazemos planos, é o livro de Provérbios que diz isso, capítulo 16, ao homem é dado o direito de fazer planos, de fazer projetos, mas o Senhor é quem dirige os passos. E é verdade, a gente pega um pedaço de papel, a gente faz um rascunho, escreve algumas coisas que às vezes a gente até assusta, fala, isso é demais, isso é ousado demais. Tem gente que não consegue ser ousado, Mariana, nem para pôr no papel, tem medo, tem insegurança. Vai que eu peço, né? O Senhor não vai gostar do meu pedido. Vai que o Senhor pensa que eu sou um atrevido, uma atrevida. Não, nós temos direito de fazer planos, mas quem vai designá-los, quem vai efetuá-los é o próprio Deus. Nós temos também no livro de Provérbios, deve ser ali no 16:3, que diz assim, olha, confia ao Senhor as tuas obras, confia ao Senhor os seus planos, olha lá, isso mesmo, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Eu não sei vocês, irmãos, mas tem épocas na minha vida que eu não consigo elaborar frase. Eu estou passando por uma situação, eu estou vivendo uma situação que eu estou ali, Senhor, olha, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe do que eu preciso, mas eu não estou em condições de falar nem o que eu quero, o que eu estou precisando. Então, eu coloco a minha vida à mercê do Senhor, ou seja, eu coloco a minha vida à disposição do Senhor, e a palavra diz que o Senhor, Ele estabelece, Ele faz o que vai na nossa mente. Olha como é importante as palavras de Jesus. Palavras de Jesus em João, Jesus fala assim ali no 15, se vocês estiverem em mim, e eu estiver em vocês, vocês pedirão o que quiserdes, e isso vos será feito. Pastor, e quando eu não conseguir pedir? Não tem problema, o Senhor vai estabelecer o que está dentro de você. Tem alguém para dar um glória a Deus aqui? Porque às vezes, irmãos, a gente não precisa só de milagres. O que é milagre? Milagre é tudo aquilo que foge da minha capacidade de raciocínio, foge da minha alçada de ir e realizar. Então o milagre vem do céu. A Bíblia diz assim, ó, não há nada que venha ao homem que do céu não lhe seja dado. Então a chuva, ela é do Senhor, o sol, ele é do Senhor, a natureza é do Senhor. Então Deus, Ele provê, ele é um Deus provedor, Ele supre as nossas necessidades. Só que na nossa caminhada, na caminhada do ser humano, a gente vai lutando, a gente corre o risco de se tornar pessoas, não vou falar mimizentas, porque é feio falar essa palavra, né? Mas a gente vai se tornando adultos, cheio de não me toque, não me rele. Não pode falar duro com a gente, que a gente chora. Você já conheceu criança que quando você chama a atenção dela, o lábio dela começa a tremer, e o beicinho, e a ponta do nariz fica vermelho, e ele fica envergonhado, ele fica tímido, ele fica nervoso, mas ele fica ali, porque é criança. A criança, ela aceita a repreensão. Se é uma repreensão bem aplicada, ela vai receber aquela repreensão e vai ficar. Mas às vezes a gente vai crescendo. Tem uma canção que a gente cantou aqui na igreja, ou não canta aqui na igreja, canta em algumas reuniões, que canta assim, quero ser como criança e te amar pelo que é, né? Voltar à inocência e acreditar em ti. Aí tem um pedacinho que fala assim, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. A gente, como adultos, como homens e mulheres de Deus, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se tornar frios, nem frios e nem indiferente. Por exemplo, quando a gente vem para um culto como esse é o culto que nós estamos oferecendo ao Senhor. Nós estamos dando ao Senhor o nosso louvor. Então, eu procuro cantar o meu louvor com o meu maior devoção.
do meu coração, quero adorá-lo, Senhor, que cânticos lindos, que palavras proféticas lindas, um cântico que exalta o teu nome, aquele hino que Adriano, aquele hino que eu falo de você, é lindo, é maravilhoso, quando canta aquele hino maravilhoso, eu tenho vontade de falar, irmãos, para tudo, só ouça essa canção, quando fala quem é Deus, quem Ele é Senhor, que Ele é poderoso, quando nós, como povo de Deus, nos aproximamos dEle, e não olhamos somente para nós mesmos, não olhamos somente para o nosso próprio umbigo, não ficamos pensando que somente, será que só eu, será que ninguém me nota no meio da multidão, será que ninguém percebe o que eu estou passando, será que ninguém sabe da minha dor? Irmãos, pode ser que ninguém saiba da sua dor, mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a vida de todos os homens. O Senhor, Ele conhece a intenção e o propósito dos nossos corações. Ele conhece. Eu falei isso semana passada. O Senhor sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. A Bíblia diz, eu falei no Salmo 139, que não, para onde fugiremos nós? Para onde fugiremos? Se aonde nós formos ali o Senhor está. Então não é uma questão de fugir, mas é uma questão de aceitar, de enfrentar. Então nesta noite eu estou falando com a igreja sede de Piracicaba. Nós já tivemos grandes reuniões no dia de hoje, pela manhã até agora à noite, e estamos aqui agora. O Senhor está dizendo através da minha vida para a sua vida, o Senhor está dizendo a nós, irmãos, porque essa palavra é uma palavra de dois gumes, é uma espada de dois gumes, ela corta dos dois lados. Ela não fala só para quem está ouvindo, ela fala para quem está falando também. Então quem vos fala nesta noite, eu digo a vocês, em o nome de Jesus, vamos nos aproximar mais do Senhor, vamos nos achegar mais a Ele, vamos reconhecer, como diz a palavra em Oséias, prossigamos em conhecer o Senhor. Como que eu posso conhecê-lo? O Senhor não é Deus somente que cura uma enfermidade, Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele tem poder de curar, Ele tem todo o poder. A Bíblia diz que o nome do Senhor está acima de todo nome. Dias desses, quando a igreja começou a cantar esse hino da Renascer, como chama? Vou clamar. Quando começou a cantar essa canção, não, acho que é aquele outro, é o outro, que fala seu nome está acima de tudo, é o mesmo? Que fala que o seu nome está acima de tudo, é isso, isso. Esse hino, quando o pastor começou a falar do poder do nome de Jesus, o pastor dizia, fala o nome de uma enfermidade, a gente dizia diabetes, fala o nome de uma enfermidade, câncer, o pastor dizia assim, o nome de Jesus está acima de todo esse nome. Pastora, mas está acima, mas eu estou sendo lesionado, está acima, mas eu estou passando pelo processo. Mas nós não temos promessa que nós não íamos passar. O Senhor não disse que Ele nos amaria, nos chamaria e nos colocaria em berços esplêndidos. Ele não disse que nos colocaria sapatos largos nos pés. Ele não disse que ia nos colocar debaixo de uma sombra. Ele disse assim, no mundo vocês terão aflições. Quando Jesus chama os discípulos, pega ali os evangelhos, Jesus chama os discípulos, Jesus fala, eles vão odiar vocês, eles vão rejeitar vocês, eles vão perseguir vocês, eles vão matar vocês. Irmãos, e nós às vezes como povo de Deus nos reunimos na presença de Deus, ficamos com dodói, não olhou para mim, não ligou para mim, não cuidou de mim. Você está crescendo, olha para quem está do seu lado, diga, você está crescendo em graça e conhecimento. Quando nós estamos crescendo em graça e conhecimento, eu não creio que Jesus pode somente desinflamar uma coluna e colocá-lo de pé. Eu creio que Ele é poderoso, se preciso fazer de novo, Ele pode fazer todas as coisas. Eu gosto daquela passagem, você deve gostar também,
daquela mulher, pastores, daquela mulher que num dia de sábado foi na sinagoga, e ela tinha um problema seríssimo de coluna, e ela andava encurvada. Quando fala que ela andava encurvada, eu imagino que ela andava assim, ó, dá licença. Você já tentou andar assim? As pessoas falam com você, olha, aquela pessoa tinha que trabalhar, aquela pessoa tinha que comer, aquela pessoa tinha que se banhar, tinha que comer, tinha que viver. E era um dia de sábado, e ela foi na sinagoga. Quando chegou lá, Jesus olha, Jesus chama ela e fala: espírito maligno, solta ela. Ela se levanta, foi liberta. Quantos de nós já estivemos encurvados e o Senhor endireitou a nossa caminho? Quantos de nós estivemos em vales pedregosos, vales doídos, e o Senhor foi lá e disse: eu vou te tomar pela tua mão. O Senhor foi lá e pegou a gente pela mão e levantou a gente. É verdade, só que a gente esquece. Mas então, de tempo em tempo, o Senhor usa alguém em uma forma de fazer a gente lembrar. O Senhor faz aquilo que o profeta Jeremias disse: quero trazer à minha memória o que me dá esperança. Quando você perceber que está difícil para você, quando você perceber que o céu está de bronze, quando você perceber que você está tendo resistência, não é para abandonar a fé, não é para falar assim, ó, eu vou abandonar minha fé, eu vou viver outras coisas, eu oro, não acontece nada, eu faço campanha, não acontece nada. Não, o Senhor está dizendo assim: olha, eu quero que você traga à sua memória o que te dá esperança, da onde você veio, da onde você foi tirado, o que você recebeu. O que você recebeu, humanamente falando, parece que nada. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando a gente ouve a palavra, quando a gente crê em Jesus, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós pedimos perdão dos nossos pecados e pedimos a Ele que Ele escreva o nosso nome no livro da vida. Passe o tempo que passar, aconteça o que acontecer, quando nós nos depararmos com um grande dia, o nosso nome vai estar lavrado no livro da vida. Olha, minha serva, olha o meu filho, um dia ele me confessou diante dos homens, hoje eu vou confessá-los diante de mim. Irmãos, a diferença de ser quem é e quem não é, de ser servo e de não ser servo, de ser crente e de não ser crente, qual é a diferença do ímpio e do justo? O ímpio, irmãos, hoje ele está lindo, florescendo, amanhã ele está como uma flor do campo, ele murcha e morre. E o crente ele se renova milagrosamente, porque sobre ele há uma proteção, há um renovo, há uma guarida em nome de Jesus. E quando o renovo vem, não é para você pensar que é você, é o amor, é a graça, é a bondade, é a misericórdia que está cercando a gente. Não se estufe, viu, irmãos, não se ache, viu, não se assoberbe, não se vanglorie, não, irmãos, porque o vaso sempre será de barro, mas a excelência que está no barro é da glória de Deus. E não é o que falamos, não é o que trazemos. Quantas vezes eu falo aqui para os irmãos, falo: irmãos, eu venho para os cultos de domingo, eu faço questão, eu só não me vejo domingo de manhã quando meu corpo não aguentou. Do contrário, eu estou aqui. E eu venho nos cultos porque quando eu sento para ouvir, seja o pastor, seja um dos nossos pastores, seja um pregador, eu me sinto como uma terra seca. Fico ali, e aquela palavra vem vindo, e aquela palavra vai vindo, ela vai entrando na mente da gente, no coração. Mas é o que disse o Senhor. Olha o que o Senhor fala, olha o que está escrito em Isaías 55, verso 11: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, fará o que me apraz e prosperará para aquilo que a enviei. Quantos cultos você tem vindo?
E quantas mensagens que você já ouviu, e você às vezes fala: pastor, eu nem lembro. Mas essa mensagem tem sustentado você, não tem? É o poder da palavra, é a vida que há na palavra. E eu falo assim para Deus, e tento falar em casa também, mas em casa ninguém me ouve. Você sabe que não tem profeta com honra em casa, e não tem, viu? Não tem. E eu tento chorar para o pastor, acho que o pastor tem tempo para cuidar do meu choro, irmãos, de verdade. Eu tenho que me resolver, gente. E eu me resolvo em Deus, viu, gente? Porque se eu for resolver em mim mesmo, não vai dar certo. Tem horas a gente fica querendo que as pessoas tomem conta da nossa vida. A gente quer que as pessoas dêem solução para a nossa vida. Não vão dar. Está doendo? Administra a sua dor. Como? Chama os pastores. A Bíblia não fala isso. Está alguém entre vós doente, contente? Cante louvores. Mas tem alguém doente? Chame o presbítero. Unja a cabeça com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Irmãos, receba unção de cura sobre a sua vida. Receba força. Não seja um crente mediano. Não sejamos crentes medíocres. Tem época que eu sou crente, tem época que eu não sou. Tem época que eu sou, tem época que eu não sou. O que você é? Não sou nada. Se você pensa que você não é nada, você imagina o que Satanás pensa de você. Satanás olha e fala assim: isso daí, não preciso nem trabalhar com isso daí, já foi. Mas quando Satanás percebe que você começa a ouvir a palavra, crê que a palavra não volta vazia, e você vai guardando no seu coração, aí você não fica com ela só guardada, você vai começar a verbalizar ela. Olha, a palavra fala que a gente tem que buscar enquanto pode achar. Olha, nós temos que pedir enquanto pode receber. Olha, fala para o homem maligno deixar os seus maus caminhos. Irmãos, não é a igreja cristã, não é a igreja evangélica que fala para o homem, para a mulher deixar o pecado, porque aqui na nossa igreja não pode pecar. Não é isso. Não é a igreja, é o Senhor dizendo: homens e mulheres, deixe os seus maus caminhos. Já houve época que nós viemos do mundo, e lá no mundo nós não temíamos nada em ninguém, então andávamos como ovelhas sem pastor. Mas agora nós estamos diante do Senhor, e o que o Senhor diz? Convertam-se, aproximem-se do Senhor, cheguem até a minha presença, abra seu coração, declare para Deus, fala: olha quem eu sou. Às vezes eu quero pegar minhas meninas para eu chorar, porque as meninas cresceram, elas são mulheres adultas. Eu quero chorar com elas, mas eu não posso. Elas têm que olhar em mim e ver em mim o quê? Uma fortaleza. Peraí, a minha mãe já passou por tanta coisa, e ela está de pé. E quem que cuida da mãe? A mãe é uma largada. Não, a mãe tem um quarto secreto. A mãe tem uma salinha que quando ela está com dor, ela vai lá. Ela não pode nem ficar de joelho, então ela logo deita. Depois ela não levanta mais, mas ela deita lá, e ali ela fala de todo o desgosto dela. Irmãos, a gente quer falar para os outros, a gente quer que os outros escutem a nossa dor, a gente quer que os outros sabem da luta que vai na nossa alma. As pessoas só vão saber se no meio da multidão você não encontrar pessoas bondosas, pessoas piedosas, pessoas que amam ao Senhor e que têm o ministério de interceder. E você só foi falar da sua dor, mas quando você vai para a presença de Deus, a Bíblia diz assim: quando você tiver uma necessidade, entra no teu quarto, fecha a porta e ore em secreto com o Senhor, e Ele ouvirá a sua oração e sarará a sua dor, porque o Senhor é o mesmo. Lembra quando nós falamos aqui, irmãos, daquele caso da viúva, lá de 2 Reis capítulo 4, que ela era casada, feliz, esposa, mãe de filhos. Fatalidades acontecem, coisas ruins acontecem para pessoas boas, e coisas boas acontecem para gente ruins.
Porque o amor de Deus, irmãos, é o amor que nos constrange. Ninguém tem amor maior do que o amor de Deus. Nós limitamos. Se depender de mim, de você, falar aquele ali merece, aquele ali não, aquele ali merece. Não, Deus não. Deus é amor. Deus é bondade. Ele é misericordioso. Ele é justiça. Ele é Jeová Tessidqueno. Olha, um dos nomes do Senhor, Jeová Tessidqueno. Ele é o Senhor Rafá, o Senhor que cura. Ele é o Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso Jeová Jirê. Oh, pastora, o que a senhora está falando? Eu estou dizendo, irmãos, que nós estamos num culto do milagre. E se tem algo te incomodando, nós que estamos aqui no presencial e você que está no online, se tem algo batendo aí na sua casa, desemprego, falta de comunhão, intriga familiar, como é difícil, irmãos, aquele momento, aquele período em que levanta uma intriga do nada. A família estava bem, vem um levante, o marido não suporta a mulher não suporta o marido, os pais não toleram os filhos não toleram o pai. Isso chama discórdia. Quem que traz isso? É Deus que faz isso? Não. O inimigo faz isso. Satanás, ele faz isso. E o que a igreja precisa fazer? Perceber. Percebeu? Eu tenho que entender que é hora de eu agir. Tem horas, Eclesiastes 3, tem horas que é para falar, tem horas que é para se aquietar. Tem horas, irmãos, que como igreja, nós temos que nos levantar dentro da nossa casa. Não é levantando o nome da sua igreja, não é levantando o nome do seu pastor, da sua pastora, não. É levantando o nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, o nome que tem poder nos céus e na terra. Aqui o profeta dizendo: busquem ao Senhor enquanto se pode achar. É isso que nós estamos fazendo, buscando ao Senhor. Pastora, o problema não é comigo, mas é alguém na minha casa. É na minha família, é no meio dos irmãos, é no meio da família, no meio dos filhos. O que eu faço? Você vai interceder, você vai orar. Mas você não vai orar assim, ó, abençoa aquela cabeça dura, abençoa aquele ignorante, abençoe aquela cabeça dura, aquela carne de pescoço. Ó, o Senhor sabe quem eles são. Ó, o Senhor sabe que eles não merecem, mas pela bondade o Senhor faz. Ó, não. Senhor, eu estou seu filho. Eu tenho estado aos teus pés, e eu vejo que o Senhor trabalha com a família. Porque você vê que quando você lê a Bíblia não fala somente de pessoas que acertaram. A Bíblia fala do erro das pessoas. A Bíblia não fala somente de pessoas boníssimas, ela fala de pessoas de caráter terrível. Mas fala. E alguém se posicionou, alguém se coloca na brecha. A minha sogra está aqui, não está, minha sogra? Está. Os filhos estão aqui, cunhados, genros, netos, sobrinhos estão aqui. Nós entramos na sua casa. Eu me casei em 86, eu entrei em 84. Eu entrei na família deles em 84, não foi, dona Mafalda? Bonitinha eu era, né? Cabelinho curtinho, né? Uma sainha, mas só tinha uma sainha magricelinha, né? Tinha uma sainha bonitinha. Não vou falar da minha saia verde, não, porque eu soube. Teve uma irmã que falou assim: eu não vou mais num culto, não, a pastora só fala da saia verde dela. Ó, minha saia verde que sendo usada pelo inimigo. Nem era verde minha saia, era cinza, né, dona Mafalda, não era? É. E eu cheguei lá com eles. Que tempo bom, né, minha sogra? O tempo de namorar é bom, né, irmãos? Irmãos, a melhor coisa do mundo é ser jovem. Você namora, você faz planos. Ih, pastor, agora já não sou mais jovem, o que eu faço? Volta a ser jovem. Renova sua mente. Não seja um homem, uma mulher ranzinza. Não, a gente não envelhece, a gente amadurece.
Na maturidade, eu falo isso para o pastor, gente, se vocês colocassem uma câmera, né, Felipe? Câmera, em cima da minha cabeça e do pastor, você ia falar assim: gente, esses dois têm problema. Ah, tem. A gente, domingo à noite, depois do culto, depois dos cultos, o pastor lá na frente, carregando um monte de coisa. Olha eu atrás dele, com dor no meu pé, que terrível. Mas como é bom ter maturidade, não? Ai, como é bom ter maturidade. O pastor lá na frente. Ô Benício, o que é bom, vó? Falei: Benício, é bom ter maturidade. Eu não queria falar para ele que é bom envelhecer. E não é envelhecer. Eu quis dizer, pastor, assim, como é gostoso a gente ter maturidade. Quando a gente é jovem, a gente sofre muito. Se você é um jovem que só olha para você, sua vida é você. Mas se você é um jovem que você olha para os que estão ao seu redor, você deixa de olhar para você. Você começa a carregar o peso que não é seu, responsabilidades, Lu, que não é sua. E eu entrei em 84, eu tinha 18 anos. Eu entrei nessa família abençoada. E quando eu entrei de amor mesmo. Me apaixonei pelo pastor. Olha que legal, oh glória. Me apaixonei. Mas aí você pensa que você se apaixona só por aquilo que você vê. Atrás de todo um rostinho bonito tem uma história, querido. Não adianta você se iludir. Por isso que a gente orienta as meninas e os rapazes. Quando você for namorar, fala assim: mas estou namorando ela, não estou namorando a família dela. Não está? Você está levando até o gato da casa dela, os cachorros da casa dela, você levando tudo. É tudo a sua casa. Aí, eu lembro que eu entrei lá na casa. E eu conheci a dona Mafalda. Nós conhecemos. E eu falo isso, vó, porque a Marcela me ensinou algo uma vez, que é verdade. A Marcela fala que se você tiver que fazer algo por alguém, você tem que fazer em vida. Isso chama flores em vida. E eu vou dizer para você, eu tinha 18 anos, e eu era apaixonada por almas, gostava de pessoas, cuidava de todo mundo. Mas quando eu conheci a sua família, eu me converti à sua família. Eu me converti à sua família. E a sua família passou a ser a minha, e eu passei a ser de vocês. E eu entrei na brecha com vocês. E essa família tinha uma luta muito grande, irmãos. Eu não sei se a sua família tem guerra, mas aquela família tinha. Tinha ou não tinha? Tinha. Família dura. Irmãos, você não, aparentemente se olhava, estava tudo certo. Mas quando você olhava com os olhos espirituais, você via um principado ali. E foram muitos anos de oração e jejum. Muitos anos de oração e jejum. E o Senhor foi operando. As crianças, o Lê está aí, você está aí, Lê? O Lê, você era o menininho mais lindo do mundo. Ele tinha quantos aninhos, né, vó? Ele tinha 3. Ele era pequenininho, um loirinho mais lindo do mundo. Magrelinho, a coisa mais linda. E a Marcinha, meu Deus. E pastora, por que você está falando isso? Porque você está achando que as crianças vão ficar criança para sempre. As crianças não vão, viu? Eles vão crescer. E o que você depositar sobre elas é o que elas vão ser. Se você depositar só reclamação, se você depositar só palavra dura, só maldição, é o que eles vão viver. Mas eu lembro que a minha sogra, com toda luta, a minha sogra tinha alegria, mas parecia que era uma alegria dela. Não era dela, era a alegria do Senhor na vida dela. Você acredita que eles congregavam, eles moravam no estádio e congregavam na Avenida 2. Ela colocava as crianças, pequenas, colocavam os meninos pequenos no ônibus. Não tinha ônibus para ir e ônibus para voltar. Se ia de ônibus, voltava a pé. E se fosse ao contrário, não tinha dinheiro para tudo. E ela levava, ela arrumava roupinha, levava tudo bem arrumadinho as crianças. Eu fico olhando hoje parece que os tempos estão mais fáceis, mais modernos, e as pessoas querem comodidade, querem conforto. Irmãos, o Senhor está dizendo para nós nesta noite: traga à sua memória os benefícios que eu já fiz para você. E a minha sogra está aí, o quanto a gente lutou, o quanto a gente orou para destravar a vida deles, para destravar a nossa vida. Irmãos, o que é dividir um pó de café? Sabe, um pó de café não era meio quilo, meio quilo, né? A gente dividia meio quilo de pó de café. A gente dividia saco de bombril. O que era isso?
era gente trabalhadora, era gente lutadora, mas tinha alguém ali roubando, tinha alguém ali de um principado, e nós entramos em oração, foi ou não foi? Aí nós entramos em oração e jejum, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo para você. A sua luta não é só o que você vê, a sua luta é o que está ao redor de você. Se você olhar somente para você, você é o pior de todos os homens, você é egoísta, você é egocêntrico. Mas se você olhar para o seu próximo e querer que o seu próximo receba o que Deus tem preparado para você e para ele, você vai ser um grande ganhador de almas, você vai ser um grande influenciador, você vai ser uma grande influenciadora, e você não vai ficar famosa porque você tem corpo bonito, porque você tem uma aparência bonita. Você vai ficar famosa porque você e o Senhor é um só. Nós somos o Senhor na terra. É noite de milagres, é noite de libertação. Então você está dizendo: pastora, o que a senhora está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nesta noite o Senhor te levanta como um para-raio na sua casa, e você vai ter força. Você que tem bastante idade, está achando que é velho, você não é velho, você não sabe o que é velho. Velho é o diabo. O sangue de Jesus, o poder da palavra, ela renova nossa mente, ela renova o nosso corpo, ela dá visão de águia, visão de 360 graus, para você ver, para você sentir, para você perceber. Mas você tem que estar no Senhor, em nome de Jesus. Oh, glória, 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 aleluia. O pecado não se negocia. Pecado é tudo aquilo que entristece o Espírito de Deus. Deixa o pecado, sai dele. Se está mentindo, se está pegando o que não é seu, se está falando, se está fazendo coisa que não agrada, tem que fazer as escuras. Isso é pecado. Venha para a luz. Venha para a luz. Jesus é a luz. Ele é quem ilumina. O Senhor, Ele perdoa os nossos pecados. Ele dá vida digna. Ele dá liberdade. Ele dá asas como de águia. Olha isso. Meu Deus. Se vocês me permitirem, eu gostaria de ficar falando, porque mas estou achando que se a gente orar, nós vamos dar mais liberdade para Deus trabalhar em nós. Vamos orar, irmãos. Quero chamar os adoradores aqui. Aleluia. Você gosta da sua casa, você ama a sua família, mas você tem uma repulsa. O entardecer te entristece, a noite vem chegando, e parece que junto com a noite vem um monte de fantasmas, e você diz: eu quero ser livre hoje. Onde você está? Venha cá. Eu quero pedir aos nossos pastores que, por favor, você se posicione. Aleluia.
Pode vir, irmã, pode vir. Essa moça precisa de libertação. Glorambalabás. Glorambalabás, chorabás. Glorambalabás, chorabás. Em nome de Jesus, Pai. Nós somos o teu povo. E tu és o nosso Deus. O Senhor é o amado da nossa alma. Um dia nós entregamos tudo o que nós éramos e o que não éramos a Ti. E o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. O Senhor nos amou incondicionalmente. E hoje nós estamos aqui fazendo a Tua obra. Sobre essas mulheres que estão precisando de um toque de grandeza. Agora, por favor, pode orar, pastores. Pastores, podem orar. A igreja na presença de Deus. Ore com autoridade. Manda embora. Manda embora o que não é para ficar ali. No quarteirão da casa. Lá no quarteirão, vai embora. O cair da tarde traz solidão, traz angústia, traz opressão. Em nome de Jesus, receba nesta noite, pelo poder do nome de Jesus, a libertação. Receba. Glorambalabá. Glorandalaxê. A igreja na presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós amamos a Tua presença, Senhor.